Eu sou médico, sou neurologista. Olá, meus amigos, boa noite. Prestem atenção nesse vídeo. Esse vídeo está circulando, é um médico que vem falando realmente essa questão da prece, da oração, o efeito dela na vida da gente, na vida das pessoas, dos pacientes, e que foi comprovado aí cientificamente. Como a gente sempre diz, o Espiritismo já fala. Muita coisa que o Espiritismo já nos trouxe vai ser comprovado com o tempo pela ciência. Então é só questão de tempo e ter calma. Vamos entender um pouco sobre isso aí. Assista esse vídeo, em seguida eu vou falar um pouco à luz da doutrina espírita sobre a prece e a oração, tá bom? Preste atenção nesse vídeo. A oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era balela, né? Os estudos, eles não vieram para comprovar que a oração, eles vieram pelo contrário. Vieram né? Pra tipo, desqualificar Chega a oração. Desse negócio aí, né? De oração, pronto, vamos dar remédio. E eles se surpreenderam. Por quê? Tinha muito um mito de que a oração ajuda a tua saúde, e isso não é mais discussão na medicina. O que era discussão na medicina era por que ela ajudava a tua saúde. Ela ajuda porque ela melhora o teu lobo pré-frontal? Ela ajuda porque ela é um efeito placebo? Você acha que aquilo ali vai dar certo e dá? Ela ajuda porque tem gente falando aí de The Secret, né? É o segredo, eu atraio a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa era a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter um coma induzido. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. Que dirá que alguém está orando por ele. Como que você explica, num trabalho, eu me arrepio de falar isso, com mais de 1000 pacientes, você ter melhora muito maior no grupo em que oravam por eles? Como é que você me explica isso? Bem, amigos, vamos lá. No Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação, né? Livro dos Espíritos de Allan Kardec, 1857, no capítulo que trata da lei de adoração, capítulo 2, você vai ver a partir da questão 658, vai tratar aqui da prece. Então a pergunta bem importante que Allan Kardec já começa fazendo a tal pergunta: a prece é agradável a Deus? A resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Ou seja, aqui é bastante importante essa resposta, porque a gente já descarta aquelas pessoas que passam horas, dias orando, fazendo a prece da boca para fora, ou até mesmo antes de dormir, quando acorda, aquela prece da boca para fora, de decorar as palavras que vai falar, sem ter o desejo, sem ter o fervor, a fé, né? E realmente agradecer ou pedir para si ou para o próximo. Então tem que ter esse sentimento, sobretudo, de desejo, de sinceridade, né? Não adianta você estar repetindo ali palavras. Isso agrada a Deus e nos deixa em comunicação com Ele, né? Na questão 660, ele pergunta: a prece torna um homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Jamais recusado, tá? Então vamos lá. Como ocorre, e aí a gente pergunta, aquelas pessoas que oram repetidamente, muito. Como ocorre com certas pessoas que oram muito, sejam malgrado isso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência e mesmo algumas vezes viciosas. Ou seja, aquelas pessoas que oram bastante, mas na sua essência são pessoas cheias de vícios, de imperfeições, até às vezes pessoas más. E a resposta é: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos.
Como se a prece não fosse o maior intuito transformar a gente e mudar a gente, além de entrar em comunicação com Deus, né? A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Ou seja, está errado, né? Não é aquela prece com fé, com oração, muitas vezes é decoreba. Ou seja, não se precisa ter um jeito ou uma prece a fazer. O que importa é sair do coração, né? E a gente pergunta aquela prece, como o doutor falou aí, que a gente ora pelo outro. Essa também tem eficácia? Essa também é válida? Essa também tem efeito? Allan Kardec faz na 662. Pode-se orar utilmente por outrem? O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Olha a intenção. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer, através do desejo dele. Olha o comentário de Allan Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, se ela é ardente e sincera, a fim de sugerir-lhe bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma de que necessita. Mas aí ainda a prece do coração é tudo, dos lábios não é nada. Ele repete sempre isso. Então, tem aqui, quem quiser se aprofundar mais da prece, a questão 658 até a 666, certo? 8 questões que Allan Kardec faz. Eu indico aí para que vocês leiam o Livro dos Espíritos, se quiser entender mais a fundo. Mas resumindo é isso, tem um poder enorme a prece, gigante, um efeito gigante, quando ela é feita realmente com intenção, com sinceridade, né? Com amor e com desejo de fazer o bem. Muitas vezes para a gente e muitas vezes para o outro. Agora, infelizmente a gente, a realidade é um pouco diferente. A gente usa a oração às vezes só para se livrar daquilo. Vou dormir, vou rezar aqui porque se eu não consigo dormir, reza. Pai Nosso que está no céu, bem rápido. Não sabe nem o que está falando, não está sem desejo, sem sinceridade. Até mesmo se você não precisa orar para pedir, você pode para agradecer por estar respirando, por estar vivo, né? Não necessariamente por ter conquistas exteriores, mas pela própria gratidão da vida, né? Então a oração, ela pode ser feita não só para pedir, mas a gente utiliza muito para pedir, e quando não vem as coisas que ao nosso ver nós somos merecedores, e de repente não acontece, a gente começa a fraquejar, a diminuir a vontade, a não ter mais sinceridade, a desistir. Então a gente tem que reanalisar, ressignificar esse valor da prece, porque a prece é importantíssima para a gente e para o outro. Então sempre, amigos, sempre orem pelos outros que você ama, pelos inimigos, para o desafeto, para alguém que teve um problema, ore para ele, porque ele vai chegar isso nele. E através dos bons espíritos, através de Deus, através do bem, essa transformação vai acontecendo. Eu li a revista, eu estou na 5ª revista espírita, e eu já vi centenas de orações feitas a espíritos que estão em zonas inferiores, né? Em zonas muito problemáticas, tanto mentais, na questão de ainda de se vingar, de obsediar. E esses espíritos, quando recebem as orações dos médios, dos centros espíritas, até mesmo de familiares que ficou aqui na Terra, que ficou no plano, em outro plano, eles começam a sentir um estímulo de mudança, uma melhora, e muitos acabam que vão cedendo a isso e vão se transformando, e tudo ao redor clareia, né? Aparece aquela luz e aquelas novas chances, porque Deus, assim, sempre dará oportunidade ao arrependimento, ao perdão, e com certeza o maior estímulo para isso é através das preces. Então orem, façam a prece ao seu modo, mas por favor, faça com sinceridade e com o coração, porque o efeito tem. A gente só não vê, mas ela vai como um raio, um relâmpago, um laser, e penetra no coração de quem você está orando. Independente se está morto, se está vivo, se está encarnado, desencarnado, está nesse planeta, se está no outro, não importa. Não existe aqui seletividade, não existe aqui zona espiritual. Todas
as situações vão ser atendidas quando é com coração e com amor. Então não deixem de fazer isso, tá? Não deixem. Muito obrigado.